Josué capítulo 9, versículo 1. Vou ser rápido, breve. Josué capítulo 9, versículo 1. Obrigado. Eu quero ler do versículo 1 ao 6 e também depois o 15 e o 16. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus se juntaram, eles de comum acordo, para que pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e falamos aqui de astúcia, e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora um concerto ou uma aliança. Estamos falando de mesas e alianças. Faze uma aliança conosco. Vamos saltar para o versículo 15 e o 16. E Josué fez paz com eles e fez um concerto, uma aliança com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 16. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam, na verdade, ali no meio deles. Amém. O capítulo 9 de Josué, e foi aonde eu fiquei 30 dias pregando esse texto lá na Nação Forte, mudando uma coisa ou outra só, incansavelmente, porque eu falei que o diabo ele é estatuto e usa de estratégias. Eu sei que você ama Jesus, serve a Deus, anda com Ele, então vai ser difícil o diabo te paralisar, se você está em Cristo, óbvio, claro. Agora, se ele não consegue te parar, ele vai pelo menos tentar te atrasar. E isso já é uma grande perda. Muitas vezes ele não consegue te paralisar como um todo, porque você está arraigado e firmado no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, e ele não vai conseguir arrebatá-lo das suas mãos. Então, se ele não te para, te atrasar, ele pode. E qual é um dos mecanismos fortes que ele usa para nos atrasar no propósito? Alianças equivocadas, mesas equivocadas, concertos que nunca vieram dele ou da parte dele. E eu falei audivelmente lá para os filhos da casa: queridos, 2024, vocês podem ver o que Deus já liberou no dia 1, hoje, amanhã, são indicadores preciosos do que Deus vai fazer nesse tempo sobre a vida da igreja. E não é só na Ação Forte ou a cena, é no coletivo, é no macro. Pensa num cara que está com esperança e com muita grande para esse tempo, sou eu. Porque a gente tem vindo indicadores do Espírito muito forte, de um tempo de rompimento, um tempo de crescimento, e glória a Deus por isso. E é óbvio que o diabo, de alguma forma, ele vai tentar brecar, e como as estratégias de Satanás, elas mudam conforme estações e transições que nós estamos vivendo, não tenha dúvida que uma das ferramentas principais, e eu entro aqui numa denúncia profética, uma das ferramentas principais dele será pelo viés da aliança, porque alianças erradas
retardam o que Deus tem para a sua vida. Mesas erradas podem comprometer o todo. Você não vai parar de andar, mas era para estar a 100 km por hora, vai voltar ali para 30, 45 no máximo. E você não vive a completude daquilo que Deus tem para você e para o seu chamado e para a sua casa. E esse texto ele é interessante porque o capítulo 9 de Josué inicia com o relato de que as notícias das empreitadas militares de Josué chegaram já muito longe, naquela região e com certeza até um pouco mais. Vamos lá, gente. Na época não existia WhatsApp. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu levava fita cassete. Se você não sabe o que é isso, procura no Google lá, fita cassete. Alguns não tiveram contato com essa bênção. Depois veio o CD, daí eu gravava DVDs de pregação, e hoje não tem nem mais nada disso. Enfim, você tem CD mesmo? Quando a gente imaginaria, quando começamos lá atrás, que estaríamos aqui num ambiente como esse, e uma câmera ali ligada, com um sinal de internet, essa mensagem se tornaria global, porque pode ter gente no Japão agora ouvindo a mensagem real time ali, agora. Incrível! Então naquela época não existia nenhum tipo de mecanismo, a mensagem não se tornava global do dia para a noite ou em milésimos de segundos. Mas o que Josué fez com Jericó e Ai gerou medo nas nações que estavam ali, porque eles sabiam que eles eram os próximos da lista. E vamos lá, Jericó, você conhece a história, a saga, uma das maiores fortalezas que se tem registro do Antigo Testamento, uma muralha externa de 3,6 metros, um fosso e mais uma interna de 1,8, ou seja, carroças passavam ali de lado. Impressionante o que Deus fez através de um silêncio e um grito no final e caiu tudo. Então as notícias chegaram longe, e o resultado da notícia no coração dos líderes e reis daquela região foi medo, pavor e uma consequente decisão que não é comum na história bíblica: conluio de inimigos contra uma nação específica. Não é normal, ou não é comum. Você vai encontrar pouco na Bíblia um amontoado de nações contra uma nação. Eu lembro de Gideão, que também era midianitas e mais não sei quem, um conluio de inimigos, que geralmente era Israel contra os filisteus, os jebuseus contra não sei quem, a tribo do norte contra os assírios, mas esse conluio todo, ou seja, nações inclusive que não tinham histórico de boa vizinhança, darem os braços e falarem: vamos acabar com eles. Não é normal. Foi para um tempo específico, foi para Josué 9. Então se juntaram aquelas nações todas que está descrita no versículo 1, nós não vamos ler de novo, para ganhar tempo. E com certeza, se somar poderio bélico de todas aquelas nações, Israel ficaria muito atrás, não precisaria de mais nada. Naturalmente, dentro de um conceito militar básico, seria quase 8 ou 9 por 1. As nações que se juntaram contra Israel. Só que os gibeonitas, ou seja, o povo de Gibeão, que era colado ali do lado, eles, quem sabe, não acreditaram muito ou não botaram muita fé nesse conluio de inimigos. Eles decidiram optar por uma estratégia que também não é normal dentro da narrativa bíblica. Os caras montaram uma encenação, um figurino, que até o meu amigo Kaique lá do Nici, eu acho que ficou ficar para trás, porque com os elementos disponíveis para aquela época, você viu a narrativa bíblica, eles colocaram uma roupa velha, pastor Alexandre, pão bolorento, uma cara de humilde, de piedade, deram uma volta na planície
e chegaram debaixo de uma encenação teatral tão violenta, tão bem feita, que enganou até um comandante experimentado como Josué, que andou anos e anos ao lado de simplesmente Moisés, que foi treinado e discipulado dentro do discernimento do divino, do transcendente. Ele viu Josué viver muitas coisas, e algumas ele viveu, aliás, junto com Moisés. E esse cara não consegue discernir esse teatro todo dos gibeonitas. Gente, entenda uma coisa: tem muitas alianças que vão se apresentar para você nesse ano, e convites, que elas vão vir também com essa aparência de piedade, aparência de necessidade, ou até uma aparência bonitinha. É até lícito dentro de um viés natural, não quebra princípio nenhum, mas não convém. É lícito, mas não convém para aquilo que você está carregando. Não convém. E essas são as mais difíceis de discernir. Josué cai que nem um patim essa engenhoca ardilosa do teatrão dos gibeonitas. Que coisa linda. Sabe qual foi o maior erro de Josué, gente? Você sabe qual foi? Posso falar para você? Qual foi o maior erro de Josué? Vamos ler o versículo 14 junto, por gentileza. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O maior erro de Josué: não consultar ao Senhor. Porque se ele tivesse consultado ao Senhor, o Senhor com certeza mostraria: sai de reto, que esses caras não são quem parecem ser. Vai ser pedra de tropeço para a sua vida. É o cenário que nós vemos atualmente: alianças comerciais sendo realizadas sem consultar Deus, sendo empreitadas em sociedades que Deus nunca aprovou, nunca botou o selo dele, e você entra, se ferra todo e depois bota a culpa em Deus, em todo mundo. Alianças espirituais, alianças ministeriais. Aliança é coisa séria para Deus, é coisa séria para o reino, e não tem jeito. Aliança já vem do pressuposto que você trouxe alguém para um lugar de acesso em você, na sua vida, na sua existência, na sua trajetória, na sua caminhada, e para a sua mesa. Sua mesa. Porque alianças falam de mesa, de você trazer para dentro, trazer para a mesa. Então não é que você vai viver o tempo todo com o olho arregalado, desconfiando de todo mundo. Eu só quero dizer: não seja precipitado nas decisões, pelo amor de Deus. Ore, e se Deus não falar, aguarde até que Ele fale. Enquanto Ele não deixa bem claro o próximo passo, fique com o anterior, pelo amor de Deus. Porque um passo dado errado pode significar anos de atraso. Anos. Uma aliança mal feita, uma conexão que não estava no coração de Deus e no propósito dele, pode usurpar, roubar a tua força para empreitadas maiores que estariam logo ali na frente. Então se prepare. Ano que vem, anos de rupturas. Ano que vem, também é ano de novas conexões. Esse ano, perdão. Esse ano. Se prepare para isso. E muitos, eu falo isso com temor e tremor. Escute uma coisa: muitos gibeonitas baterão a sua porta em 2024. E eles carregam uma aparência de piedade, mas são ladrões de propósito. Por isso, nunca foi tão vital para mim e você
conhecer o Espírito Santo numa esfera que nós nunca antes conhecemos, porque a intimidade com Ele será uma vacina contra os gibeonitas que vão aparecer nesse tempo. Alguns gibeonitas podem trazer dinheiro e recurso, inclusive. Quem sabe é uma momentânea resposta de oração para projetos que estão engavetados, mas não é a hora, o tempo, nem o modo. E você vai acabar se conectando financeiramente, e o dinheiro também é mais espiritual do que você imagina, e espiritualmente, a ambientes e geografias que são castradores de propósitos, ladrões de identidade, e pervertem tudo aquilo que Deus está construindo em você. Gibeonitas vão aparecer esse ano. E não é que eles são ruins, são maléficos. Muitas pessoas até, eu creio, que carregam uma boa intenção, mas para andar junto não é com boas intenções que define com quem eu e você vamos andar. Quem define isso é o Espírito do Senhor. Por isso que se Josué tivesse consultado, e aí esses caras, Senhor, eu faço uma aliança em um concerto com eles, porque a aliança que Josué faz, eu darei a vida por vocês. Eu coloco o meu braço de forma protetiva contra vocês. É uma aliança profunda. Mas ele não consultou o Senhor. Foi quando eu lancei esse livro aqui, o ano passado. E eu coloquei como uma leitura obrigatória. Quer dizer, obrigatória ninguém é obrigado a nada, né? Eu botei como leitura vital, lá na Nação Forte, na virada do ano. Desmascarando o espírito de Bera. Quem lembra aqui quem foi Bera na Bíblia? Essa é difícil, né? Bera. A gente procura uns personagens meio esquisitos, né? De vez em quando. Bera foi o rei de Sodoma. Agora você vai entender. Quando Abraão é abençoado por Melquisedeque, você lembra? Essa você lembra, né? Ele dizima tudo. Há uma conexão. Aí é os céus que confirmam. Sabe aquela coisa gostosa, Cris? Que os céus confirmam. Há uma liberação. Há aquela coisa poderosa. Há um ambiente de dar e receber, de impartir e receber. Coisa linda. Quem é que aparece logo depois que Melquisedeque sai? O endemoniadinho do Bera. E ele faz uma proposta indecente para Abraão. Esse livro eu falo sobre propostas indecentes, como você ser vacinado contra elas em 2024, nessa estação. Por isso que eu falei que era uma leitura obrigatória lá, obrigatória não, vital lá na Nação Forte, nesse ciclo, que se Deus está falando tanto sobre alianças, é necessário você se vacinar contra isso. Agora, quem lembra o desfecho? Bera vem e faz uma proposta, ele propõe uma aliança para Abraão. E Abraão faz o quê? Dá um pito nele, pastor Alexandre. Sai fora. Sarta. Aqui não, meu filho. Ele pede às pessoas, negocia os valores. A princípio não tinha nada de muito errado, naturalmente falando. Ele está pensando num repartir de despojos. Inclusive, tecnicamente, parece a um primeiro olhar que ele está dando uma fatia muito maior ou quase totalitária para Abraão. Mas Abraão, as luzes monetárias não regiam o coração desse amigo de Deus. Ele identifica que ali estava um manto de gibeonita na hora ali já. Os beras estão aí o tempo todo. E o que acontece? Ele fala, não. Pode ir para lá com as suas coisas, eu fico para cá. Eu não quero e não desejo ter aliança contigo. Então veja uma coisa. Abraão é um exemplo de como nós devemos nos portar em 2024, dizendo não aos beras e dizendo não aos gibeonitas.
Josué, infelizmente, é um exemplo de equivocado e precipitado, de alguém que não consulta o Senhor e entra em lugares que não era para entrar, pisa em ambientes que não era para pisar, se enlaça com gente que não é para se enlaçar. Infelizmente. 3 dias depois, 3 dias, a armadilha é descoberta. Voltando agora para Josué. 3 dias. Eles descobriram que os pretensos embaixadores não eram embaixador de coisa nenhuma. Como dizia aquela série antiga, era o carinha que morava logo ali. Se você entendeu, você é um pouco antigo também, né? Essa série é antiga, bicho. Todo mundo odeia o Cris. Não é você não, tá? É só uma série antiga. Eles eram o carinha que morava logo ali. Ele e esses caras. Não tinha nada de embaixador de terra longínqua, nada disso. E Josué, versículo 18, vamos botar lá, Josué 9, 18, estamos na construção de Josué 9 ainda. Versículo 18. Os filhos de Israel os não feriram, porque os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Ou seja, o povo queria acabar com esses gibeonitas, queria passar a espada em todo mundo, mas os príncipes disseram: não, nós não podemos fazer isso, nós estamos debaixo de uma aliança, de um concerto, e infelizmente ferrou. E se tem uma coisa que eles respeitavam, é o poder de uma aliança, de um concerto. Por isso que a aliança é coisa tão importante para o reino, para os céus. E devemos ter um cuidado máximo com elas, principalmente nesse próximo ciclo. E eles começaram a murmurar contra quem? É contra as autoridades, é contra mim e você, sacerdote, da sua casa, do seu lar, do seu negócio. Vai sobrar é para a nossa cabeça, sempre. É na nossa cabeça que vem a pancada. Aqueles que detêm um poder da decisão, da tomada de decisão. E o que Josué e esses príncipes tiveram que ouvir não foi pouca coisa, foi uma murmuração generalizada. Vocês não... Pensa agora, né? Josué é um homem de Deus, um homem que desbravou tantas coisas, ouvido o povo. Você não orou, não? Coisa simples, vai orar, meu filho. Você não orou, e ouviram muito. Mas aliança para Deus é algo sério. Nós podemos de geração em geração às vezes banalizar esse princípio, mas aliás é interessante como as pessoas banalizam hoje a aliança do casamento, a aliança do ministério, a aliança que fazemos com autoridades. Quebram alianças até de forma artística, sem peso nenhum na consciência. Agora, olha o que significa o peso de uma quebra de aliança. Eu vou usar o exemplo de gibeonitas ainda, porque essa fase passa. Eles têm que aturar ali os gibeonitas por um tempo, infelizmente. 2 Samuel capítulo 21, eu vou correr aqui. 2 Samuel capítulo 21. Versículo 1 pode ser. Anos mais tarde, o outro endemoniadinho ali do Saul, ele vai promover uma quebra de aliança com esses gibeonitas. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor. Davi era um homem que podia ter os erros que fosse, tá? Se tem uma coisa que caracterizou ele como homem segundo o coração de Deus, é porque ele fazia isso aqui, consultava o Senhor. Consultava. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou quem? Ele matou aqueles fanfarrões lá dos gibeonitas, que fizeram o teatral todo, mas um homem de Deus, debaixo de uma autoridade como Josué, fez uma aliança com eles. Falou: sabe por que a terra está padecendo 3 anos? Está aí a resposta. Versículo 2.
Então chamou o rei dos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Versículo 3. Disse Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? Que satisfação vos darei? Olha que ponto que chega o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que a nação que ele apontasse Deus dava na sua mão. Ele vai ter que se humilhar para o rei dos gibeonitas dizer assim: que queres que eu te faça? O que eu te dou, meu querido? Para que você possa me abençoar e abençoar a herança do Senhor. Nós estamos na sua mão por causa de uma quebra de aliança. Versículo 4. Então os gibeonitas disseram: não é por prata nem ouro que nós temos que... ou seja, não é por prata nem ouro que temos os que estão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E aí Davi fala: tá, mas vocês querem o que afinal de contas? Continua. Disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E Davi Então, uma aliança feita de maneira errada vai ficar um rastro de sangue para trás, vai ficar um rastro de perdas para trás. Não tem como. Mas cedo ou mais tarde a consequência chega e os resultados batem na porta. Assim como anos depois, Saul, que não estava nem aí para o juramento que Josué fez e o povo, as gerações seguintes respeitaram essa aliança, Saul não. Resultado: fome na terra. Que coisa. Os gibeonitas, irmãos, eu vou pular aqui, eles acabam sendo punidos de alguma forma. Eles ficaram no meio de Israel, mas eles, lá você vai ver que eles se tornaram escravos do santuário de Deus. Eles foram rachadores de lenha, tiradores de água. Eles fizeram os trabalhos mais terríveis que poderia ter em Israel, eles fizeram. Mas foi poupado a vida, porque esse era o termo maior da aliança. A vida foi poupada, a vida de cada um deles. Eu quero chamar a sua atenção, e aqui eu já vou encerrando, para você incline o seu coração diante do Espírito de Deus nesse tempo. Porque muitos nãos, até como a palavra profética para o paizão que foi liberada hoje, mas é para nós também, é para todos nós. Muitos nãos terão que ser ditos nesse tempo. Eu estou aprendendo isso como um menininho que está se esforçando para crescer no Senhor, porque não é fácil lidar com esses nãos. Nessa última estação, pelo menos igrejas nos procuraram para paternidade e cobertura. Eu vou dizer uma coisa, de umas 20, 18 eu disse não. Ah, pastor, mas você é doido? Não.
O Espírito falou, não. E a última eu falei para o pastor Carlos agora antes de entrar. Foi a última. Aquela lá, pastor, o Senhor fechou as portas e falou, não tenho negócio contigo para andar com esse ambiente e com essa geografia. Mas tem pessoas que Deus nos une, que são de lugares improváveis. Eu lembro de uma vez um menino, um pastor, um jovem pastor do interior de Tocantins. Ligou para mim e falou assim, conseguiu meu número e ligou e falou, apóstolo André, Jesus falou aqui para mim que tu é meu pai e que você é meu pastor. Eu falei, quem é você? Você está doido? E Jesus falou para mim. Eu falei, cara, não é assim, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos orar um tempo então. Começa a orar agora. Vamos agora? Sim, vamos. 30 dias, eu começo amanhã. Não, eu começo hoje, ele falou. Deus falou comigo 3 vezes, abraça os meninos. Eu cheguei para ele no final dos 30 dias, ó, mês que vem eu estou parando aí. Qual é a cidade mesmo? Ah, é tal, um pouco distante da capital. Falei, então estou indo. Eu fui lá, chegamos numa situação caótica. Ele tinha acabado de levar um golpe na igreja de um pastor. Estava com uma estrutura muito detonada, pouca gente, dívidas e a esposa quase depressiva, ou já num processo já de início de depressão, e ele assim, cara, não sei o que fazer. E eu fui orar, o Senhor me apontou você. Oramos com eles, trouxemos ele para a paternidade e caminhamos. Estive pregando lá agora, esse ano, faz uns meses atrás. Ele abriu a 5ª igreja. A sede ele conquistou com recursos próprios. A sede para 500 pessoas lá, coisa linda. E a última vez que ele me pegou no aeroporto, a gente foi andando para a cidade dele. Ele começou a chorar no volante. Falou assim, cara, eu louvo a Jesus, eu louvo por tudo, cara, mas eu sei é porque o poder de uma aliança, quando é firmada no Senhor, pastor. Eu falei, eu sei, querido, não é por mim, não é por você, mas é por Ele, tudo por Ele, por meio dEle. E a gente chorou junto no carro, porque quando há um propósito de uma aliança estabelecida no ambiente, há frutificação e um florescimento, pastor Flávio, extraordinário, vai florescer com tudo. Esses dias, 4 pessoas, um casal me ligou de Niagara Falls, quase na fronteira com o Canadá. Falou assim, pastor, precisamos de pastor. Eu falei, Jesus, vocês estão doidos? É naquele friozão ali na fronteira, frio, pastor, frio lá que dói. Eu falei, vamos orar. E eu orar. E o Senhor falou, comece a pastoreá-los. Eu falei, mas como? Não dou conta nem da sede. Aliás, já não dou conta faz horas mesmo. Como? O Senhor falou, você vai discipulá-los uma vez por semana. Eu tive que comprimir a minha agenda. Toda terça-feira, 9h30 horário do Brasil, 7h30 horário lá de Niagara. Eu entro, eles estão na salinha reunidos. Hello people. Hi guys. Em março eu e a Carol vamos lá batizar 4. E posso dizer uma coisa? As maiores conexões estão nos lugares mais improváveis. Escute isso. As maiores conexões que Deus vai trazer nesse próximo ano para a sua vida não estão em lugares reluzentes, estão nos lugares mais improváveis. Deixa Deus te apresentar, deixa Deus fazer, não mete o pé pela mão, vá caminhando, servindo Ele e ouvindo as direções do Espírito Santo, porque Ele é o GPS que não erra nunca. Então Ele vai dizer, para a direita, 2 passos para a esquerda, pula aqui, vai de ré um pouco, agora acelera, vai para a esquerda, e você está de cara com o seu destino profético, num lugar improvável, numa geografia improvável, mas é que vai te conduzir a níveis maiores, a sonhos maiores.
Ah, irmãos, Ele vai fazer isso. É um tempo para isso. Posso falar uma coisa? E agora eu encerro de verdade. Para cada Ruth posicionada tem um Boaz à espera. É pastor. E não estou falando só pelo viés do casamento, não. Também, aleluia. Para cada Ruth posicionada tem um Boaz à espera. E é um princípio total, que serve para homens também posicionados, que tem um Boazes olhando e dizendo: o que é aquilo ali? Então é o Espírito impulsionando a investir, a impulsionar e levar para níveis maiores. Nós só precisamos de uma coisa nessa noite, e por isso eu quero convidar você a ficar de pé, por gentileza, porque uma coisa só é necessária nessa noite, nesse dia, para todos nós que estamos aqui. Uma coisa só. E se nós começarmos agora aqui, nós vamos começar muito bem esse ano. Qual é a primeira aliança elementar que nós precisamos fazer agora nessas primícias? A primeira de todas é uma aliança como você nunca antes fez com o Espírito Santo. Tudo vai começar aqui. A aliança dessa noite, eu conheço o Espírito Santo ou não conheço, eu ouço ele ou não ouço. Eu não estou medindo aqui nível de intimidade, até porque isso não é nem para medir. Agora, eu estou falando de uma aliança. E se você tem uma aliança bem estabelecida, eis uma oportunidade para renová-la numa envergadura maior. Falando de uma aliança com o Espírito Santo. Uma aliança com o Espírito Santo vai ser protetiva para você, para a sua casa, para os seus negócios, para os seus recursos, para a sua vida. Então a aliança com o Espírito é dizer assim para Ele: a partir de hoje o comando é seu, pastor. A forma é sua, o modo é seu. Uma aliança de ouvir e obedecer será protetivo em anos que vão aparecer muitos Beras e muitos Gibeonitas. Protetivo, pastor, que vão aparecer. E alguns estão interessados simplesmente em pegar uma onda no nível de influência que você carrega ou no dinheiro que você tem. E é necessário que você entenda quem são os Beras e quem são os Gibeonitas. Agora, se a sua aliança com o Espírito Santo estiver em dia, pode vir camuflado com a roupa que for, pode vir com um desenho que for, o Espírito Santo vai soar no seu ouvido assim, chuta aquele laço, sai. Quer falar? E a pior estratégia dos Gibeonitas é porque eles não queriam guerra com Israel. Porque eles sabiam que se eles entrassem em guerra com Israel, eles seriam destruídos. E como eles já reconheceram que Deus já tinha entregado todos os povos da terra na mão de Israel, eles correram fazer uma aliança mentirosa para que eles não fossem destruídos. Por isso que eles trouxeram agora maldição para Israel sobre uma aliança que Deus não queria que fosse feita. Quer dizer, alguém que vê você no seu negócio, no seu trabalho, no seu ministério, que tentou te combater, que sabe que não vai conseguir porque Deus é contigo, ele vai tentar dizer: vou te propor uma sociedade. Na verdade é porque a tua capacitação, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, destruiria ele. Então, para ele não ser destruído, ele quer entrar em aliança com você, para que ele não seja destruído. Ele não está preocupado com a maldição sobre os teus negócios, ele só quer ser poupado. Por isso essa aliança mentirosa e fraudulenta. Quem é inimigo, quem é contra você, é contra você. Se ele se levantar dizendo: agora eu sou amigo, abandone. Ele que se torne primeiro amigo de Deus, e Deus vai dar outro amigo para ele, mas para você ele já provou que não tem boas intenções. Os Gibeonitas eram isso.
sobre isso. A oportunidade que nós temos aqui para encerrarmos, passar aqui de volta para o apóstolo Casas, é você fazer uma aliança com o Espírito Santo nessa noite, ou renová-lo, como nunca antes na sua vida. A proposta é de intensidade. E para estabelecer uma aliança, traz a ideia de tempo, intimidade e um padrão de continuidade. Você estar nele, gastar mais tempo com ele, nutre uma aliança. Nutre uma aliança. Então é necessário que você firmar os seus passos hoje, dizer: Senhor, eu estou entregando tudo nas suas mãos. Os meus sonhos, os meus passos. Espírito Santo, eu quero proceder como Abraão, o teu amigo, que ouviu e discerniu o Bera que estava chegando. Então eu quero dar essa oportunidade. Nós vamos cantar aqui um trecho de uma canção. Pode ser? Nossa. E eu quero, não sei se você quer vir no altar, vem, quer se jogar no sofá, na parede lá atrás. O modo não importa, mas se quiser ajoelhar, é uma oportunidade de nós fazermos uma aliança com o Espírito Santo, numa entrega totalitária dos nossos sonhos, projetos, demandas. Isso vai ser tão protetivo para a sua vida. Então você tem liberdade aqui no altar, onde você quiser. Tem esse tempo com Deus nesse momento. É um tempo seu com Ele nessa noite, da maneira que você quiser, do jeito que você quiser. Tem o seu momento e a sua palavra de oração agora, querido, em nome de Jesus. Não há lugar melhor, não há lugar melhor. E aqui